um aviso inicial nesse momento e queremos comunicar que precisamos fazer uma alteração na palestra de agora. Por motivos de saúde, o palestrante Rafael Lavarini não poderá comparecer, mas será substituído pelo palestrante César Perry, quem convido ao palco para proferir a palestra. Apresento, pois, esta lei: quando quero fazer o bem, é o mal que se apresenta. Romanos, capítulo 7, versículos 21. Outra informação é que nas laterais aqui do auditório, nós teremos 4 evangelizandos, 2 à direita, 2 à esquerda, para conseguir pegar os papéis com as dúvidas. Cada um aqui recebeu uma pasta. Nessa pasta tem papéis e canetas que vocês podem endereçar perguntas a cada um dos nossos palestrantes e pedir para que os nossos evangelizadores guardem essas perguntas para depois serem apresentadas. Que possamos agora receber o nosso palestrante para dar continuidade. O palestrante César Perry. Bom dia a todos. É com muita alegria, satisfação que estamos mais uma vez aqui em Recife, cidade que a gente tem vínculos há décadas, né? Em vários ramos de atividade, inclusive espírita. E para nós, nos últimos tempos, tem sido muito significativo esse interesse, esse enlaçamento com temas vinculados ao Evangelho à luz do Espiritismo e, notadamente, com o trabalho, né, que vem sendo executado por equipes vinculadas àqueles núcleos de estudo e pesquisa do Evangelho, os NEPs. Então, nós agradecemos o convite e a oportunidade de estarmos aqui com vocês nessa manhã para falarmos de um assunto que nos é muito caro, né, relacionado com as cartas de Paulo. Desde a nossa adolescência, nós sempre tivemos um interesse, um foco, né, relacionado com a vida e a obra de Paulo de Tarso, notadamente com a leitura à época do romance Paulo Estevão, psicografado por Chico Xavier e de autoria do Espírito Emmanuel. E ao longo da nossa trajetória, nós sempre estivemos muito próximos das obras de Chico e pessoalmente dele próprio. E também de tudo aquilo que Emmanuel produziu, que sempre nos despertou muito interesse. Então, falar sobre um tema relacionado com cartas de Paulo é para nós motivo de realmente de júbilo. E o tema que foi reservado para o dia de hoje, que nós vamos inclusive desenvolver na forma de um estudo aqui, até com projeção, que é relacionado com esse versículo, né? Que diz: acho então esta lei em mim, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Então, é um versículo da Epístola de Paulo aos Romanos. A partir daí, é interessante nós lembrarmos, onde é que está o... como é que foi escrita a Epístola aos Romanos. Paulo de Tarso, é bom nós lembrarmos, que era um cidadão ímpar e de importância marcante, e todo aquele momento do primeiro século dos seguidores de Jesus. Paulo de Tarso era um homem culto, preparado, conhecedor da cultura helênica, escrevia e falava em grego, o que era indispensável na época, porque pouca gente sabe que no Império Romano o idioma de comunicação entre os reinos e províncias não era o latim, não, era o grego. Um grego mais simples chamado koiné. E ele dominava o grego para falar e para escrever, desde a sua infância ali na cidade de Tarso. Ele herdou do pai a cidadania romana, o que era raro, essa outorga entre os povos conquistados pelo Império.
E foi graças à condição dele dominar o idioma grego, da sua cultura, e ser portador da cidadania romana, é que possibilitou ele realizar esse grande trabalho que ele fez de disseminação dos ensinos de Jesus, onde ele esteve presente, por exemplo, nas capitais das 6 principais províncias do Império Romano. Então, Emmanuel escreve na apresentação do livro Paulo e Estevão que Paulo de Tarso foi, na realidade, o consolidador do cristianismo. E chega a escrever: sem Paulo não haveria cristianismo. Porque é ele que manteve do Novo Testamento. Não é aquela ordem cronológica que montaram o Novo Testamento. Paulo escreveu as suas epístolas, 14, entre os anos 51 e 64 da nossa era. O primeiro evangelho completo, foi divulgado no ano 64, de autoria de Marcos, discípulo de Pedro. O segundo evangelho completo que surgiu, mais ou menos um ano depois, foi o de Lucas, médico, discípulo de Paulo, que escreveu Atos dos Apóstolos e esse evangelho com a orientação e o estímulo do próprio Paulo de Tarso. O terceiro evangelho completo é o de Mateus. Tem a data certinha, anos 70 da nossa era. O que existiam antes eram anotações de Levi, que Emmanuel cita, inclusive, em vários dos seus livros. Anotações esparsas, mas não era o evangelho completo. E o último, quarto, é de João, da década de 90. Então, isso significa o seguinte: todas as epístolas de Paulo antecederam o aparecimento dos 4 evangelhos. Então, isso tem um valor histórico inquestionável, tanto que os pesquisadores, até hoje, como os primeiros do século III, do século IV, usavam as epístolas de Paulo para fazer um cotejo com registros de outros historiadores do Império Romano, quer seja romano, seja helênico, seja judeu. Porque as epístolas de Paulo trazem informações objetivas, citando locais, regiões, cidades, autoridades, nome de pessoas e hábitos, né? Contextos em que as coisas aconteciam. Então, são registros históricos importantes, além do significado que foi destacado por Emmanuel, que Paulo foi o consolidador do cristianismo. E sem Paulo não haveria cristianismo. Porque ele teve a firmeza, inclusive, de rejeitar ideias judaizantes, entre aspas, de tentar fazer média, né, com contextos entre o ensino de Jesus e as emanações do Sinédrio, por parte de apóstolos diretos, discípulos diretos de Jesus. Então, Paulo tem realmente uma importância. Como que surgiu a Epístola aos Romanos? Paulo estava na sua terceira grande viagem, vamos assim dizer, e se encontrava na cidade de Corinto e pretendia de lá ir para Roma. Era o grande sonho da vida dele, conhecer a capital do Império. Mas chega uma solicitação, emissários vindos de Jerusalém, que ele precisava com urgência retornar a Jerusalém. Foi o que ele fez. E lá se cumpriu, inclusive, uma aprovação, um teste muito grande, né, na etapa final da vida física de Paulo de Tarso. Mas antes de se dirigir a Jerusalém, ele escreveu uma epístola, uma carta aos romanos,
anunciando que ele pretendia ir lá, estava se preparando para ir lá, mas não seria possível naquele momento. Ele entrega, inclusive, para uma mulher, Febe, que foi a portadora da carta de Paulo e ela que levou para Roma. Em Roma já existiam vários agrupamentos cristãos, a de seguidores de Jesus, e que não foram fundados nem por Pedro e nem por Paulo, antecederam os dois. Isso é muito importante a gente sempre citar. Então ele escreve essa epístola, que ela é marcante e com vários traços de polêmica nas análises teológicas que são feitas em torno dessa epístola. Eu gostaria de dizer que isso não interessa para nós, porque são interpretações de vertentes de seguidores do cristianismo, tanto na área da Igreja Católica como das igrejas reformadas, e usaram palavras, algumas ideias, e criaram teologias diferentes, inclusive a partir da epístola de Paulo aos Romanos. É uma carta que eu diria de muito bom senso, entre aspas, politicamente correta, porque ele escreve para a capital do império, mostrando que ele pretendia ir lá falar de um Deus, que não era Deus dos judeus, não era Deus dos gregos, era Deus de todos, logicamente, dos romanos. O que contradizia toda a tradição, a proposta e a ação sectária que emanava do judaísmo ortodoxo, mantido pelo Templo de Jerusalém, pelo Sinédrio. Então, isso é muito significativo. Mas ele faz ali muitas informações marcantes nessa epístola. Então, ela surgiu entre o ano 55 e 57 da nossa era, quando ele estava em Corinto, não é? Pensando em se dirigir à capital do império. Feito esse esclarecimento aí de um contexto, né, geral da origem da Epístola aos Romanos, nós vamos aqui chamar a atenção que Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, é o principal intérprete, eu diria, do Novo Testamento. Ele é o autor de 9 livros, publicado por 4 editoras, que é a chamada série Fonte Viva, mas são 4 editoras que mantêm a publicação desses 9 livros. E o que nós gostaríamos de destacar é que, no conjunto, soma-se aproximadamente 1.300 capítulos dos 9 livros. Ou seja, Emmanuel está comentando perto de 1.300 versículos do Novo Testamento. E aí tem o detalhe. De 1/3 a 1/4 são referentes às epístolas de Paulo. A ligação de Emmanuel, espírito, com Paulo de Tarso é conhecida e a gente já trabalhou isso em uma obra. Por isso é que ele tem essa atração, essa veneração pelo trabalho de Paulo de Tarso. Então, a partir dessa ligação de Emmanuel com Paulo de Tarso e as suas epístolas, nós vamos desenvolver o comentário desse versículo que foi proposto para a nossa abordagem, tendo como base aqui esse trecho do livro Pão Nosso, que é o capítulo 136, intitulado Conflito. Exatamente esse versículo. Então, nós vamos fazer esse estudo relacionando essa mensagem assinada pelo Espírito Emmanuel, em Pão Nosso, com o que quis dizer Paulo nesse versículo. Mas, para isso, nós temos que usar um critério. Eu já disse que não nos interessam as discussões e polêmicas teológicas oriundas de interpretações da Epístola de Paulo aos Romanos. Como também não nos interessa o que muita gente fica chamando a atenção. Paulo, às vezes, faz algumas admoestações, algumas comparações relacionadas com o contexto da época. A gente tem que aprender o seguinte: nós só podemos olhar o passado procurando entender o contexto que as coisas aconteciam.
Não adianta querer julgar o passado com a compreensão que nós temos hoje. Essa mania que está surgindo de narrativas e de reescrever a história é um dos maiores absurdos da civilização. Quem tem dúvida disso, eu pergunto, quem é que reescreveu a enciclopédia de Diderot e d'Alembert? Não. Tudo aquilo é aceito? Não. Hoje não, mas na época sim. Então a gente tem que entender contextos. Saindo dessa questão, o que ficou emorredouro nas epístolas de Paulo? O ensino moral de Jesus. E é isso que Kardec valoriza, inclusive, na apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele desenvolve a obra com essa proposta, ensino moral de Jesus à luz do Livro dos Espíritos. Então, nós temos que buscar em Paulo esse raciocínio. E quando nós estávamos estudando Paulo, ele é o autor, eu diria, mais estudado e pesquisado nas universidades do Hemisfério Norte. Em Reino Unido, França, Alemanha, Canadá e Estados Unidos. Algumas vinculadas, inclusive, a movimentos de igrejas reformadas clássicas. Mas ele é o mais pesquisado e mais estudado até hoje. E foi aí que nós encontramos, há uns anos atrás, num livro de um professor universitário britânico e bispo anglicano, Nicholas Thomas Wright. E nesse ele solta uma frase que nos provocou um impacto. Estudar Paulo é como descobrir diferentes caminhos para escalar uma montanha. Quando nós lemos essa frase, eu falei, nossa, Paulo realmente é uma montanha. Porque são várias nuances da vida dele. Vários entrechoques, várias superações. Ele é uma autêntica montanha. Então, a gente tem que pensar qual o caminho, né, para escalar essa montanha. E lembramos de coisas assim, comparativamente didáticas. Se nós olharmos, por exemplo, o Corcovado, no Rio de Janeiro, de frente, você vê um penhasco com a estátua lá do Cristo. Se você vê de lado, você vê uma montanha com vários corcovos, né? E que permite que se chegue lá até de automóvel. Então, quem trabalha com escalada de montanhas, com alpinismo, sabe disso. Há várias vertentes e vários caminhos para chegar ao cume. Então, quando nós vimos essa frase de Nicholas Wright, nós lembramos do seguinte: qual é a vertente que nós temos que valorizar para escalarmos a montanha Paulo de Tarso? Esse é o detalhe. E aí vem um fato que nós lemos um artigo de um professor universitário de uma universidade presbiteriana que publicou numa revista acadêmica, há menos de 20 anos atrás, o seguinte: um estudioso de Paulo, ele constatou que no Novo Testamento a palavra espiritual é usada 26 vezes, e dessas 24 vezes nas epístolas de Paulo. Evidentemente que o conceito de espiritual para Paulo naquela época não chega nos detalhamentos, na abrangência que a gente tem hoje com o Espiritismo, mas foi aquele que mais trabalhou essa ideia. Então nós pensamos o seguinte: nós temos que priorizar na busca do conhecimento de Paulo a vertente espiritual. E é isso que sugeriu, inclusive, o título desse livro nosso, Paulo de Tarso, a vertente espiritual da montanha. Então, é a partir daí que nós passamos, então, a analisar o versículo, né, da Epístola aos Romanos. E no capítulo 136, tem esse parágrafo inicial de Emmanuel. Os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram grande conflito na própria natureza. Quase sempre
são defrontados por enormes dificuldades de testemunho. Então, ele está mostrando que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, temos conflitos. Altera a intensidade, a gradação desse conflito. Como Paulo sofreu um conflito terrível de anos no processo de transformação dele, do então doutor da lei Saulo, para Paulo, seguidor do Cristo. E isso é importante porque faz, na verdade, referência a uma realidade que nós vivemos. Então, no contexto do mundo, de provas e expiações em que nós estamos inseridos, que não tem maiores maravilhas de respeito às pessoas, né? Respeitar ao próximo como a si mesmo, muito pelo contrário, o contexto do mundo é muito cheio de problemas, de desrespeitos. Nós somos seres encarnados nessas condições. Então, vejam, o que acontece? Uma pessoa que começa a se interessar pelo ensino moral de Jesus, que começa a se interessar pela mensagem esclarecedora do Espiritismo em torno dos ensinos de Jesus. Ela é confrontada diariamente no seu dia a dia, no contexto familiar, no contexto profissional, no trabalho, na sociedade. Por quê? É aquele dilema que Paulo escreve na Epístola aos Coríntios. Não é? Nem tudo que é lícito me convém. Então, nós temos muita coisa, entre aspas, considerada normais na vida em sociedade, consideradas lícitas em algumas leis brasileiras, mas que não nos convém se nós pensarmos que nós somos espíritos encarnados e com um outro propósito de educação espiritual. Então, isso gera, dia a dia, conflito e necessidade de opção nossa, que o Espiritismo esclarece, é o uso adequado do livre-arbítrio. Então, essa realidade é que vai criar, muitas vezes, a situação de testemunho. E o testemunho não é bater no peito ou botar faixa, não. É ter uma ação coerente, compatível com a mensagem. Você não precisa dizer qual é a sua religião. As pessoas, às vezes, vão perguntar, mas afinal de contas, qual é a sua religião? Porque você é diferente. Aí, então, a coisa fica melhor, né? Então, é importante isso. E aí, vejam, relacionado com esse parágrafo inicial do livro citado, Pão Nosso, nós temos aí na Epístola aos Romanos outros versículos de Paulo. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa era a tônica de Paulo. Ele contrariava toda a ortodoxia da chamada lei judaica, né, fixada na ideia do Deus único, Senhor de exércitos, Senhor de um povo escolhido, que Paulo nunca aceitou essa ideia, e que gerou tantas e aguerridas disputas entre nações pelos tempos afora. Então, veja, todos somos filhos de Deus. Mesmo aqueles que não creem nele, são filhos de Deus. Isso ele registra nas suas epístolas. Então, isso é importante, essa consideração. Para um espírito desencarnado, num processo de diálogo, numa reunião mediúnica em centro espírita, quando nós estamos na posição de dialogador, muitos que chegam já conscientes que erraram, que praticaram alguns enganos, qual é o maior temor deles? O julgamento de Deus. Porque está fixado na mente deles, ao longo de séculos, que haverá um julgamento que eles podem ser condenados ao inferno. Quando nós passamos a dialogar na base de bem-aventurados aflitos, do Sermão da Montanha, esses espíritos levam como que um choque e arrefecem, às vezes, o temor e as intenções, entendendo que eles terão uma oportunidade como filhos de Deus. Então, isso é muito importante nós lembrarmos.
Também, num outro versículo da Epístola aos Romanos, nós temos ali o registro de Paulo. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, essa relação que ele faz é muito interessante. Filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus, que é um irmão nosso, numa situação completamente diferente, segundo o Livro dos Espíritos, o único Espírito puro e perfeito que habitou a Terra, sem exceção, hein? Isso é importante, então, nós levarmos em consideração a visão espírita que nós temos perante Deus, nosso Pai, expressão maior da bondade, da misericórdia, não é? Oferecendo-nos a oportunidade reencarnatória como um processo de educação espiritual. Depois, nesse capítulo de Pão Nosso, esse parágrafo, no instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os traem diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. A maioria experimenta sensações de vergonha e de dor. Veja, é importante lembrarmos que no Livro dos Espíritos está anotado que a lei de Deus está esculpida na nossa consciência. Então, quem vai nos julgar não é Deus, não é Jesus, nós mesmos. Chega um instante de um determinado passo da nossa situação espiritual que a ficha cai. E aí a consciência começa a registrar. E aí, nessa situação, aparecem algumas dúvidas e os lances iniciais de arrependimento. Allan Kardec trabalha isso no livro Céu e Inferno, mostrando que o arrependimento é o primeiro passo para o espírito reconhecer as suas limitações, as suas dificuldades, e ele aceitar e caminhar para o preparo de uma outra oportunidade. Essa situação, então, que nós estamos falando, que é trazida pelo Espiritismo, é completamente diferente das concepções das principais agremiações cristãs. Algumas delas criaram, ao longo dos séculos, o complexo de culpa. E esse complexo pesa na consciência dos espíritos encarnados de uma forma violenta até hoje. Não é? O Espiritismo nos liberta desse complexo de culpa. Porque nós temos que entender o seguinte: se nós erramos há 2000 anos em determinada ação, a gente tem que pensar como que aquilo ocorreu, dentro de que contexto, dentro de que legislação, como aquilo funcionava. Não com o pensamento, a visão, a percepção, o julgamento que nós temos hoje. Há uns anos atrás, conversando com um médico, não vou citar o nome, esse médium, a gente estava falando de vidas passadas, que para alguns há o conhecimento, eu diria que isso é difícil. É muito complicado você ter conhecimento de uma vida anterior para que você possa suplantar e não se influenciar por isso. E aí esse médium me disse: olha, essas ideias, os erros, os enganos cometidos numa vida anterior, você não deve ficar fixando naquilo. Você tem que olhar daqui para frente, não no espelho retrovisor. É essa a ideia que nós temos que trazer. Mas acontece que há espíritos encarnados e desencarnados que, mesmo tendo esclarecimentos, de repente vacilam. Vacilam e recaem em situações antes de serem espíritas na presente existência, ou até em situações de vidas pretéritas, por opção deles, por invigilância,
e às vezes conjugando com uma ação espiritual. Então isso pode também acontecer e as obras espíritas, os romances espíritas psicografado pelo Chico, por Ivone Pereira, dão inúmeros exemplos disso. Então aí surge a sensação de vergonha e de dor. Mas isso, para nós espíritas, é o reconhecimento de um lapso, de um engano, e que a gente tem que aprender a superar e não ficar fixado na ideia de vergonha, de erro, de culpa, e que isso vai levar a situações de transtornos psicológicos também, facilitando a atuação de espíritos que mantêm a mesma faixa vibratória. Então, nós temos no Espiritismo propostas de profilaxia para evitarmos, não é, essas situações todas. E sobre isso, nós vamos destacar aqui um outro versículo de Paulo, que está registrado na primeira epístola aos Coríntios, e que tem a ver com o tema. Mas o que é espiritual discerne... Olha a palavra espiritual aí. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. É interessante que nós lembremos também da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses: examinai tudo, retende o bem. É uma proposta extremamente válida para o contexto conturbado do mundo que nós vivemos hoje. Se nós acessamos qualquer mídia, é um festival de horrores, né? A gente tem que saber o que está acontecendo, mas não vamos nos envolver emocionalmente. Eu vejo, às vezes, pessoas dando opinião sobre o noticiário, eu fico pensando, que besteira, né? Que bobagem, porque muitos desses que compõem essas mesas em mídias também estão dando opiniões pessoais, às vezes nem conhece detalhadamente o assunto, meras conjecturas, e quem está do outro lado assistindo e comentando está repetindo o problema, perdendo seu tempo e se alterando emocionalmente. Então nós temos que examinar tudo, mas tem que ter a nossa mente voltada para uma ação benéfica, não só vibratória, como na ação concreta. E é isso que pode nos garantir um melhor equilíbrio emocional e espiritual. Isso é importante para nós. Agora, quem está nessa situação, ele pode ser discernido. Essa palavra aí tem dupla significação. Você pode ser identificado como uma pessoa que tem um projeto de vida diferente, ou você pode ser discriminado porque está fazendo isso, e hostilizado no meio de amigos, não é? No meio profissional até. Então, essa é uma característica do seguidor de Jesus no contexto do mundo de provas e expiações que nós estamos vivendo. É exatamente isso. Mas o que deve nos animar? É a ação concreta, modificando o nosso padrão mental e as nossas atividades, para que elas sejam sempre priorizadas em algo que traga benefício às pessoas, e não polêmicas, problemas e acusações e coisas desse tipo. É nessa situação que nós estaremos realmente com a mente fixada em Jesus. Tem uma frase popular que diz tudo isso: o que Jesus faria no meu lugar? Às vezes, quando a gente tem dúvida, a gente tem que pensar nisso. Então, vejam que nós vamos encontrando nos próprios registros de Paulo de Tarso, nas suas várias epístolas, coerência entre o que ele solta numa frase, numa epístola, com outras que estão registradas em outras cartas. E Emmanuel trabalha de uma forma muito lúcida, esclarecedora, uma autêntica lente, né? Essas anotações de Paulo de Tarso.
permitindo-nos, portanto, uma maior compreensão. Essas observações que nós estamos fazendo, elas são necessárias, inclusive para o movimento espírita. No século passado, vamos assim dizer, eu me lembro muito bem que no início das nossas atividades espíritas, ainda na adolescência, era muito comum nós encontrarmos espíritas que não gostavam de Bíblia, de estudo de Bíblia, imagina, isso é coisa de outra religião. Isso foi claro, foram momentos. De repente, nós começamos a compreender que a má utilização ou uma análise superficial e decorada de textos bíblicos é que levaram a esse estado de coisas, essa reação, de um lado. E do outro lado, nós espíritas somos espíritos reencarnados. Eu diria que todos nós, com raríssimas exceções, somos espíritas pela primeira vez. Onde nós estávamos antes? Tramitando aí do outro lado da mesa, vamos assim dizer. Não é? Transitando em igrejas, templos, poderes políticos, militares, etc. Então, nós trazemos algumas tendências, reminiscências positivas ou negativas, inclusive de reação, não é? A alguns textos clássicos, como aqueles relacionados com o Novo Testamento. Mas, sem dúvida nenhuma, nós devemos a Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, ele atuando como o mais profundo exegeta espírita sobre o Novo Testamento. E se nós analisarmos a obra de Emmanuel no seu conjunto, nós vamos sentir uma visão crítica, realista e objetiva sobre a aplicabilidade do ensino moral de Jesus nos dias de hoje. Então, aí nós vamos trazer para o Espiritismo exatamente essas ideias. E é isso que nós temos notado nos últimos anos ou nas décadas mais recentes, abrir-se no movimento espírita a possibilidade de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, que não era estudado pelos espíritas, usado apenas como leitura de abertura de reunião, e os textos do Novo Testamento, à luz do Espiritismo. Então, nós começamos a ter uma outra compreensão, uma outra visão do ensino moral de Jesus, trazendo para a realidade, isso que é importante. Nós não podemos ficar repetindo histórias, casos e frases, pensando no passado. Nós temos que saber adaptar e adequar o conceito para os momentos que nós estamos vivendo. E são perfeitamente aplicáveis. Nessa sequência, então, nós temos um outro parágrafo daquela mensagem conflito do livro Pão Nosso. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos. Geralmente procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. O que Emmanuel quis chamar a atenção é aquilo que a gente encontra, né? Desde algumas reações de criança até adultos em várias faixas etárias. Não, o errado é ele. O que está acontecendo comigo, fulano é culpado, eu sou sempre a vítima. Não é? É outro que é culpado. Quem trabalha nas reuniões mediúnicas no Centro Espírita, dialogando com espíritos, entre aspas, dito obsessores, não é? Que chegam lá para o atendimento de famílias que passam por um atendimento fraterno, nós começamos a concluir a pertinência óbvia da literatura espírita, da psicografia de Chico Xavier. O dito obsessor, espírito desencarnado, na grande maioria dos casos, ele é a vítima. Quem é a causa? O encarnado que se
se coloca na posição de vítima aqui, de bonzinho, perseguido. Não, a grande maioria das vezes é o contrário. Acontece o seguinte, nós sabemos que pela sintonia vibratória, nem sempre nós somos identificados por espíritos que nós tivemos atritos, inimizades em vidas anteriores. Quando eles nos reencontram, vai depender da nossa condição mental e espiritual de sintonia, de facilitar ou não a ação deles. Se nós abrirmos as nossas guardas, eles interferem. Mas quem que abriu? Nós. E por que eles estão aqui? Eles estão cobrando-nos de alguma coisa do passado. É correto? Não. Mas isso é bom nós sabermos que o processo de atendimento de criaturas, entre aspas, perturbadas ou obsidiadas, no movimento espírita é completamente diferente de outras agremiações que praticam a mediunidade. Sabe por quê? Em outros lugares, exorcismo, expulsam o espírito, afastam. Sabe o que acontece? Se aquela pessoa lá na esquina não mudar a sua vida, o espírito volta. Porque não foi resolvido o problema. No espiritismo, o que a gente aprende? É o conjunto, é a inter-relação que deve existir entre o encarnado e o mundo espiritual. Então é por isso que no centro espírita a orientação, desde o atendimento fraterno, a frequência, as reuniões, entre aspas, públicas de evangelioterapia, onde os espíritos já estão atuando com a gente, os nomes em reuniões mediúnicas, mas a pessoa tem que fazer a parte dela. E ao fazer a parte dela, ela está se ajudando e ajudando o espírito desencarnado também. Tem um exemplo histórico de Eurípides Barçanufo, lá de Sacramento, Triângulo Mineiro. Ele, nas suas reuniões mediúnicas, era constantemente ameaçado e agredido por um espírito ligado, lá no passado, à Inquisição, perseguidor de Eurípides. E Eurípides sempre com muita paciência, sem entrar na discussão, porque no diálogo espiritual, nós não somos comandante de navio e nem de quartel. Nós não podemos ter autoridade. Nós temos que ter acolhimento, carinho e atenção. Segundo Chico Xavier, no livro Instruções Psicofônicas, é tratar no diálogo com esse espírito como se fosse um parente nosso internado no hospital e passando mal. Então nós não chegamos para vai embora logo, você está atrapalhando a minha vida. Não é assim não. Você vai levar o quê para o doente, parente? Carinho, atenção, conforto. É isso que os espíritos desencarnados precisam. É nessas condições, então, que nós começamos a compreender exatamente isso. Não é? Nós temos que buscar a mente nossa, buscando uma sintonia vibratória com a espiritualidade esclarecida. E aí, em Romanos, um outro versículo, Paulo escreveu: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. A intenção dos espíritos a gente sabe, tanto bons como negativos. E é natural que eles estejam. Nós estamos constantemente interagindo, é o que o Herculano Pires falando, nós somos seres interexistentes. Nós estamos aqui agora encarnados, mas nós somos espíritos encarnados. Tem espíritos desencarnados aos montes aqui, aprendendo, e outros à espreita, esperando um momento para perturbar. Isso é natural, não tem novidade nenhuma. Então, vai depender sempre da nossa posição. E é nessas condições que ele dá essa recomendação, não é, aos seguidores de Jesus. A palavra santos aí Paulo usava, não tem nada a ver com santidade. Ele usava se dirigindo aos seguidores de Jesus, era a expressão que ele usava. Aos santos são eles. Então é importante nós pensarmos
que nós temos que aprender, de acordo com a orientação espírita, a nos esforçarmos para fazer a nossa parte. Então, eu estava dizendo de Eurípides. Depois de muito tempo, um dia aquele espírito cedeu. Chegou Eurípides na reunião mediúnica e disse que ele agora compreendia e que ele passava a respeitar a Eurípides. E usou uma frase interessante: eu vou segui-lo como um cachorrinho segue o seu dono. Está registrado, porque as reuniões mediúnicas de Eurípides eram elas todas anotadas em livro de atas. Então é interessante a gente verificar que os espíritos que às vezes querem nos perturbar estão conosco, encarnados, às vezes dentro da nossa casa, sabe? A família é um cadinho depurador, né? A gente vê quantas coisas na literatura, até jocosa, vamos dizer, do poeta caipira do interior de São Paulo, Cornélio Pires, pela psicografia de Chico Xavier, ele dizendo que a mãe, às vezes amamentando com tanto carinho o filho querido, mal sabe ela que foi o marido infiel e complicado de vidas anteriores. É o cadinho depurador. Ele tem uma outra mensagem que eu sempre lembro, de uma senhora que tinha, jovem, 3 filhos peraltas, meninos, arteiros, né? E que estavam sempre disputando o quê? O amor e a proximidade com a mãe. Um ciúmes terrível, os 3 com relação à mãe. Aí Cornélio Pires escreveu o seguinte: pois é a antiga duquesa reunindo os 3 antigos amantes. Então, vejam, são coisas que acontecem. A reencarnação é um meio de progresso. É por isso que André Luiz escreveu em Missionários da Luz: a reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Então, não é novidade nenhuma que em todos os ambientes que nós estejamos, a gente se defronte com pessoas simpáticas, que criam empatia, e pessoas que criam problemas. É típico do mundo de hoje, de provas e expiações. Também uma outra frase ou parágrafo do livro Pão Nosso. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Ou seja, nós não precisamos ficar vigiando o próximo, nem culpando o próximo, temos que parar, nos analisarmos. Foi isso que Paulo fez. Pouca gente relaciona que depois dele ter dialogado com Cristo às portas de Damasco, depois que Ananias ter recuperado a visão dele, ele viveu 3 anos no deserto de Dan. O deserto de Dan, Emmanuel identifica poucos quilômetros da cidade de Palmira, que existe até hoje ali na Síria. 3 anos. O que ele fez? Foi trabalhar como tecelão, que era a profissão que ele aprendeu do pai, da tradição judaica, perdeu todas as suas prerrogativas, dialogava com alguns seguidores de Jesus que estavam lá e atendia os mercadores viajantes que se dirigiam para Damasco. Mas durante esses 3 anos ele estava o quê? Refletindo. É a simbologia do deserto, sabe? Do deserto, de você ficar sozinho, isolado e olhando para si próprio. E quando é que ele se recuperou depois disso? Depois de 3 anos de reflexão, de meditação, de estudo de anotações de Levi, inclusive, lá no deserto, ele retorna e um dia ele tem um sonho que ele registra na sua epístola aos Coríntios e Lucas registra rapidamente em Atos dos Apóstolos. Mas diz Paulo: conheci certo homem que há 14 anos atrás subiu ao 3º céu, viu coisas inefáveis que eu não posso relatar.
Historiadores clássicos, tanto da área reformada como católica, já antigos, já diziam que esse era um depoimento dele mesmo, não era uma outra pessoa, ele mesmo. E Emmanuel confirma isso no romance Paulo e Estevão e dá detalhes. Agora veja que interessante, vamos fazer a conta. A epístola aos Coríntios foi escrita no ano 51. 14 anos atrás, ano 37. 3 anos de deserto, ano 34. Um ano após a crucificação de Jesus. Coincide, né? Verificaram? Coincide perfeitamente. E o que aconteceu, Emmanuel destrincha em detalhes no romance Paulo e Estevão de uma forma belíssima. Ele viu num desdobramento em que ele estava atormentado, preocupado com o conflito, como que ele sairia nessa nova situação. De repente ele dormiu, se desdobrou e viu 2 espíritos, Gesiel e Abigail, os 2 irmãos, e ela a antiga noiva. A hora que ele os viu, ele se emocionou, chorou convulsivamente e começou a lançar uma porção de perguntas. E Abigail disse: Saulo, por que choras, se apenas começas? E aí ela vai respondendo a cada pergunta mental e atormentada que ele formulava, e simbolicamente se resume em 4 palavrinhas: ama, perdoa, trabalha e espera. É o chamado lema de Abigail, segundo Emmanuel. Quando ele acordou, ele tinha, com base nessa proposta, nesse lema, o roteiro que ele deveria seguir na nova jornada, agora como seguidor de Jesus. Então, isso é importante. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Então, ele realmente sepultou a lei judaica, ele como doutor da lei, e ele escreve isso insistentemente nas suas epístolas, e passou a dizer que a aliança com o Cristo é superior à de Moisés. Autêntico crime isso perante o Sinédrio, dito por um doutor da lei. Mas ele tinha coragem, ele tinha energia para fazer tudo isso, orientado pela espiritualidade. Toda a vida, a trajetória de Paulo de Tarso, depois do encontro com Jesus, é toda ela pautada de fenômenos da inter-relação entre a humanidade desencarnada e a humanidade encarnada, e inclusive a origem das epístolas. Foi a espiritualidade que, em nome de Jesus, disseram a ele que ele deveria escrever, porque ele não teria condição de atender a todas as solicitações. Então, isso é muito significativo, a mudança, né, de Paulo, renovando a sua mente e mostrando que o amor não é fingido. Ele vivia, ele testemunhava isso. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Então, minha gente, nós não temos que ficar nem surpresos quando nós somos admoestados, discriminados, porque nós estamos tentando seguir um caminho do bem. Não vamos nos aborrecer com o mal, escreveu Paulo. Apegai-vos ao bem. Então vamos buscar forças, orientação, apoios para prosseguirmos ou seguirmos numa jornada de diferenciação em termos de educação espiritual. O outro parágrafo de Emmanuel. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença e na inquietação da teimosia, não é chamado análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. É uma luta continuada, né? Essa da nossa vida. E eu vou lembrar aqui uma frase de Emmanuel, do livro Justiça Divina, onde ele analisa e comenta o céu e o inferno, quando essa obra completou 100 anos de lançamento por Kardec. E tem um capítulo intitulado Céu e Inferno. Ele encerra da seguinte forma: nós podemos construir o nosso céu. O inferno terá o tamanho da nossa rebeldia. Entenderam? Estados de alma, de encarnados e desencarnados. Essa é a ideia, realmente, espírita, de estado de alma, de inferno ou de céu, não um lugarzinho aqui ou acolá.
Nós podemos estar vivendo o nosso inferno criado por nós, ou alimentado por nós, como encarnados. E podemos trabalhar para superarmos e criar uma estabilidade emocional e espiritual, que seria o estado, entre aspas, chamado de céu. Sobre isso, escreveu Paulo também aos Romanos, num outro versículo. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. São todas as problemáticas do mundo que nós vivemos, presentes até hoje. Então, isso está no contexto da nossa sociedade. Mas ou a gente busca superar, suplantar, ou a gente cede. E ao cedermos, nós estaremos exatamente criando uma área de batalha e favorecendo interferências negativas, tanto de encarnados como desencarnados. Então, essa anotação de Paulo, ela é muito importante, porque nos chama a atenção da própria vida dele. Veja, Paulo de Tarso foi discriminado porque ele rompeu com o judaísmo clássico ortodoxo. Ele foi discriminado porque passou a falar e ensinar o ensino moral de Jesus. Em consequência disso, ele era perseguido pelos judeus, em nome das sinagogas, em todas as cidades que ele comparecia. Era preso, era julgado às vezes, apedrejado. Ele era liberto quando os juízes tinham conhecimento que ele era cidadão romano, aí ele era liberto, porque o judeu não pode julgar um cidadão romano. Aí o que acontecia? Liberavam rapidinho, pedindo que ele saísse da cidade. Pois bem, mas mesmo assim, Paulo, veja bem, ele adquiriu uma gagueira após aqueles conflitos que ele sofreu na transformação de Saulo para Paulo. Questão psicológica. Ele tinha dificuldade, às vezes, de articular nas suas falas. Ele teve a cegueira, que inclusive o Gustavo destacou aqui, curado por Ananias, de ordem psicogênica e espiritual também. Pouca gente sabe que ele mancava. Ele tinha alguns espinhos na carne. Resultante do quê? Dos problemas físicos que infligiram a ele. Ele tinha momentos de inconsciência, alta febre, passando por problemas. Sabe o que era isso? Os médicos, juntando todas as informações, fizeram o diagnóstico. Malária. Ele, viajando a pé, atravessando pântanos e florestas, se contaminou. Isso não tem cura. Então, ele passou a todas essas situações. Quando ele foi apedrejado e jogado ao lixo, né, fora de uma cidade, Troade, ele foi dado como morto. Mas, de repente, o jovem Timóteo e outros resolveram procurar onde estaria, viram que ele respirava tenuamente, recolheram e o atenderam. Sabe o que ele era portador? Algo que apareceu no resto da sua vida, um pequeno afundamento desse osso frontal. Significa, sabe o quê? Ele teve um trauma crânio-facial que hoje em dia a pessoa teria que ficar na UTI alguns dias, depois em recuperação, fisioterapia, coisas de meses para se recuperar. Ele foi tratado pelos discípulos de Jesus, seguidores dele, e se curou e suplantou. Então vejo que ele trazia muitas marcas. Trago no corpo as marcas do Cristo. Mas é o Cristo que vive em mim. Disse tudo Paulo sobre essa proposta. Anota também, Emmanuel, contra a aspiração bruxuleante do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas,
desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. Olha, a nossa fichinha não está escrita aqui ou acolá, não, sabe? Ela está registrada na nossa estrutura espiritual, mental. Tanto que tem médiuns, né, que têm condições, às vezes, eles conversam com uma pessoa e veem o indivíduo como que ele foi em vidas anteriores. Né? No diálogo com espíritos desencarnados, que a gente atua até hoje, muitas vezes nós dialogamos com espíritos que querem nos ofender e nos atemorizar, sabe como? Eu sei quem você foi. Você fez isso, isso, isso. Se você entrar na disputa mental ou intelectual com eles, você perde. Não é por aí. Mas ninguém esconde isso. Mas o importante é que essa pesada bagagem de sombras do passado, nós temos que nos esforçar para não nos contaminarmos novamente com aquela mesma situação, o mesmo contexto. E Paulo, então, escreveu aos Romanos: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus e que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então ele está mostrando que essa relação que a gente tem que procurar estabelecer, procurando o esforço de colocar em prática o pensamento e a ação pautado no ensino moral de Jesus. É a base para um processo de superação. Escreve ainda Emmanuel: o Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã no rumo da luz imperecível. Os espíritos falam sempre, a gente não tem que ficar olhando no retrovisor só. Se você está dirigindo, olha, você tem consciência do que está atrás, mas vamos olhar para frente. Esse é o rumo da nossa vida. E anota Paulo em Coríntios: mas o que é espiritual discerne bem tudo. É ele, nós já falamos essa frase, inclusive, mas tem exatamente a ver com o contexto, né? E que resume essa visão que a gente tem que ter do ontem, mas fixado no presente, na ação de agora e pensando no futuro espiritual. Essas ideias, então, meus amigos, partindo para a conclusão, nós encontramos na Epístola de Paulo aos Filipenses: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, ó, o detalhe, ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Que alvo é esse de Paulo? A compreensão da lei divina através do ensino moral de Jesus. Então, esse é o grande roteiro para nós. Vamos prosseguir para o alvo, procurando superar os inúmeros complexos e conflitos que fazem parte, genericamente, do estado de alma de todos nós encarnados. Mas é o teste e a oportunidade bendita que nós temos na reencarnação. E aí voltamos a lembrar daquela frase de Nicholas Thomas Wright: estudar Paulo é como descobrir diferentes caminhos para escalar uma montanha. Então, nosso esforço é chegar ao cume de uma montanha e ver a paisagem ampla, não é? É tão bonito isso. Quem já teve a oportunidade de viajar de avião, nos da atualidade, sabe, como ontem, aqui no trajeto para Recife, em torno de um determinado estado e capital, o tempo estava fechado, lá embaixo. Mas para frente e para cima, a luz solar estava evidente. Então, nós não podemos nos contaminar
com as tempestades e as tormentas e olharmos para frente e para cima. Então, obrigado.